Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar de matriz cultural africana e sua influência então em nossa formação aqui do nosso país. O objetivo da aula de hoje é entender então essa contribuição da matriz cultural africana, tanto na formação histórica do povo brasileiro, quanto em aspectos contemporâneos. Então nós vamos discutir as ideias que se tem dessa influência africana, muitas vezes ideias generalizadas, como eu sempre digo, e desmistificar também alguns preconceitos que estão envolvidos a essa temática. Então, o que você imagina, o que vem à sua mente quando você pensa em culturas africanas no Brasil? Então, o primeiro material aqui é tratar de contribuição africana. A imagem do slide representa uma das contribuições dessas trocas culturais entre brancos, negros e indígenas no país, que é a prática da capoeira. Então, a contribuição africana nas trocas culturais, ela é evidente, ela vai aparecer na linguagem, vai aparecer em religiões, na música, em danças, na culinária e em muitos outros aspectos. A matriz africana, ela também tem influência de diversas regiões do continente africano. Então, aqui é importante, o primeiro ponto de desconstrução de uma imagem da contribuição africana é que durante pouco mais de 3 séculos, nós tivemos pessoas vindo do continente africano, de diversas regiões, de etnias também diferentes, em condição de escravizados, ou seja, uma imigração forçada que se estende então por séculos e vai promover um cenário cultural então muito diverso, porém baseado ali em um contexto de muita violência, de exclusão então dessas populações também que aparecem ao longo da história do Brasil. A influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro, que é o que eu acabei de explicar. Então, existe também um outro termo que a gente utiliza, chamado diáspora africana, que é essa imigração então, de pessoas, é uma imigração forçada, na qual a intenção era escravizar esses povos. Então, quando milhões de africanos deixaram forçadamente o continente africano para exercer o trabalho escravo no Brasil. Então, o que era um elemento de suma importância na economia do período colonial e era considerado as mãos e os pés dos senhores de engenho. Contudo, a contribuição africana no período colonial foi muito além do campo econômico. Então, essa exploração da mão de obra escravizada, ela vai promover, então, mudanças estruturais econômicas, no setor produtivo do território e também a questão cultural, então, das trocas culturais. Então, através de revivência de culturas de origem, recriação de novas práticas culturais, através do contato com outras culturas. Então, vamos imaginar povos que saem da sua cultura de origem, são obrigados, então, a ir para um outro continente e nesse outro continente vão criar formas de recriar o seu espaço, recriar as suas crenças, as suas práticas. O negro africano contribuiu para o desenvolvimento populacional do Brasil e tornou-se pela mestiçagem, que também é um conceito da sociologia, a mistura de povos, uma parte inseparável do seu povo. Espalharam-se por todo o território, fazendo trabalho braçal em vários setores diferentes, como engenhos de cana-de-açúcar, fazendas de criação de café, na mineração. Então, cada região do país tinha algum tipo de característica de utilização de mão de obra escrava diferenciada. As diferentes tradições incluíram, então, assim como falamos de matriz cultural indígena das famílias linguísticas, na África temos então bantus, nagôs, jejes, que também são troncos linguísticos, que dão origem a diversas etnias, então vêm pessoas de diversas etnias para esse território, cujas crenças religiosas vão dar origem a religiões afro-brasileiras.
As culturas africanas foram combatidas pelos colonizadores, então é importante ressaltar também que ao longo de todo o processo de escravidão houve uma tentativa de dominação cultural. Então, no estado colonial, os africanos aprendiam o português e eram batizados com nomes portugueses, casados e obrigados a se converterem ao catolicismo. Então, esse é um aspecto da dominação que se estende também, né, para a vida das pessoas, né, para suas práticas, de modo violento, negando-lhes o direito de continuarem cultuando seus deuses, né, da sua cultura de origem. Então, muitas pessoas escravizadas, mesmo se declarando como cristãs, não abandonaram a fé nos orixás, né, inquices e vodus originários da sua terra natal. Isso é considerado na literatura como uma forma de resistência também dos povos africanos. Ao longo do tempo, a coexistência das crenças vai abrir campo para que novas experiências religiosas, dotadas de elementos africanos, cristãos, indígenas, representadas na imagem ao lado, fossem estruturadas no Brasil. Então, aqui a gente trata da questão do sincretismo religioso, né? Essa mistura de várias religiões que vão criar religiões que hoje denominamos de religiões afro-brasileiras. Aqui nós temos uma primeira atividade para pensar essa questão. Então, foi uma atividade que caiu na prova do Enem, né? Eu vou ler o enunciado para vocês. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive o da religião. A proposta é a seguinte, então, identificar as contribuições das culturas africanas que foram incorporadas pela sociedade brasileira e, nessa escrita, citar alguns exemplos. Vamos lá?
Conseguiram pensar então em uma possível resposta para essa questão? Então, entre as contribuições das culturas africanas na sociedade brasileira, podemos citar a língua, então palavras como moleque, quindim, quilombo, quitanda, samba, entre outros. Como outro exemplo, podemos também citar as religiões, né, como a Umbanda e o Candomblé. Agora vamos falar um pouquinho dessa cultura afrodescendente no Brasil e aprofundar um pouco mais então essa discussão sobre a Umbanda e o Candomblé. São religiões então originalmente brasileiras, né? Elas têm origem então com essa mistura de povos africanos com portugueses, indígenas, então toda essa miscigenação que é parte da formação do povo brasileiro. E elas vão surgir com base bastante forte nos elementos religiosos africanos. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma mais sincrética. Então, na umbanda nós temos a mistura de religiões, né, de princípios, de elementos, tanto do candomblé, quanto do catolicismo, quanto do espiritismo kardecista. Aqui nós temos uma imagem de uma cerimônia de candomblé, com toda a sua riqueza de vestimentas, instrumentos musicais, tá? Então, essa imagem representativa aqui para nós. Também vamos falar um pouquinho, então, da influência dessa cultura africana na culinária. Então, a nossa culinária ela é repleta de pratos, ingredientes originários da cultura africana, ou criados, né, por africanos no Brasil. Então, alimentos como acarajé, vatapá, abará, caruru e a dança. Aqui está citada a capoeira como uma dança, mas ela também é uma arte marcial, né, que foi representada ao longo da história e ressignificada como uma luta, né, em defesa de negros escravizados, né, que praticavam a fuga como resistência contra os capitães do mato. Temos também o samba, o axé, né, dança originária do ritmo afoxé, que tem origem nas tradicionais danças religiosas, o coco e o maracatu. Então, manifestações culturais afro-brasileiras, né? Então, aqui a gente tem dois exemplos, capoeira e o candomblé, tá? Então, duas imagens clássicas, né? Aqui a capoeira sendo jogada ali numa praia e o candomblé uma apresentação cultural em um espaço público. Bom, sobre os símbolos afro-paranaenses, né? Então agora a gente vai focar um pouquinho na questão do Paraná, na influência negra aqui no Paraná. É importante trazermos à tona a visibilidade negra na construção social, cultural e econômica aqui no nosso estado. Então, existem, por exemplo, conhecimentos e tecnologias, né, trazidas por africanos. Aqui a gente tem o exemplo, ó, na engenharia e na construção temos várias técnicas, como a taipa de pilão, que está na imagem ao lado, e a presença dessas técnicas na construção de diversos prédios ainda existentes no nosso estado. Bom, agora a gente vai ver contribuições na área da engenharia, né, de pessoas negras que são pouco conhecidas, mas que trabalharam aqui no Paraná. Então, o primeiro exemplo é da Enedina Alves Marques, uma mulher negra, que se formou em engenharia na Universidade Federal do Paraná. Então, vamos ver um pouquinho agora da história dela. A Enedina, ela foi a primeira mulher negra a obter o curso superior do estado do Paraná. Então, no geral, assim, a ter um curso superior e na engenharia, né? E foi também a primeira engenheira do Brasil. Então, veja, como é representativa, como é importante a história da Enedina. Ela foi responsável pela construção da usina Capivari Cachoeira, a usina hidrelétrica ela foi responsável pela construção da usina Capivari Cachoeira, que é a usina hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigô de Souza. E também temos os irmãos Rebouças, né, que são dois irmãos negros considerados os maiores engenheiros do século XIX. São responsáveis pela construção da Estrada Graciosa e da ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba.
Aqui temos dois símbolos também que remetem à cultura africana, os baobás e as gameleiras, né? Símbolos africanos e afro-brasileiros relacionados à cosmologia, à religiosidade africana. As gameleiras estão ligadas às comunidades tradicionais de terreiro. E aqui nós vamos então para uma segunda atividade. Vou ler para vocês. É preciso evidenciar no contexto histórico e geográfico da cidade outra história que contemple povos e culturas invisibilizados. Cite e explique pelo menos 2 símbolos ou saberes de cultura africanas presentes na sociedade paranaense. Então, nessa atividade, nós vamos pensar a questão da invisibilidade negra e a importância de reconhecermos essas contribuições e desmistificar, então, essas ideias preconceituosas que são tão arraigadas na sociedade.
A frase da atividade, então, propõe o seguinte: identificar, explicar 2 símbolos ou saberes de cultura africana presentes na sociedade paranaense. Uma possível resposta, então, seria levar em consideração os aspectos das culturas afro-brasileiras abordados pela aula, nas mais diversas áreas, tais como arte, ciência, tecnologia, engenharia, religião e literatura. E a sua resposta deve ser completa, resgatando pelo menos 2 pontos solicitados que dizem respeito à contribuição da cultura negra aqui no Paraná. Bom, então, para fazer uma retomada do conteúdo desse vídeo, é importante, então, a gente enfatizar a contribuição da matriz cultural africana e a sua presença para além do período de formação brasileiro. Então, assim como pensamos povos indígenas na atualidade, suas questões que envolvem os direitos, a luta por direitos na atualidade, é preciso também pensar a questão da matriz cultural africana, suas influências também no momento atual. Então, na sociologia, a gente trabalha muito com o conceito de racismo estrutural, um racismo que é presente na formação do nosso país, desde a sua origem, e que também coloca questões para problemas sociais aos quais enfrentamos, e é importante destacá-los. Então, o racismo é presente no Brasil, embora a gente trate da influência da cultura negra, nesse sentido de valorização, é preciso ir além também, e abordar também os preconceitos que estão envolvidos, principalmente as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, que nós tratamos aqui ao longo do vídeo. E também é importante identificar a presença das culturas africanas no Paraná. Tá? Então, o exemplo da Enedina Alves Marques, a primeira engenheira a ser formada no Brasil, a primeira mulher negra a ser ali na década de 40, e também a contribuição que nós tratamos dos irmãos Rebouças, na construção da ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. Aqui estão as referências para quem quiser se aprofundar na leitura, na temática. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre matriz cultural africana. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.